Lição de jovens dessa semana tem como título Cuidado. E logo na parte de sábado nós temos uma tirinha aqui muito interessante. Sabe, queridos, muitas das vezes as pessoas têm tido, digamos, o cuidado para com o outro, mas não um cuidado desinteressado. Você entrega uma cesta básica, entrega um alimento, mas você precisa registrar, tirar uma foto para mostrar para os outros o que você está fazendo. Quando você cuida de alguém, quando você faz o bem ao próximo, você não deve estar interessado em que outros saibam disso, mas você deve estar interessado em fazer a diferença na vida daquele que está recebendo. Assim é o desejo de Deus para a nossa vida, que façamos a diferença na vida do outro sem precisar ficarmos nos exibindo. Na verdade, quando nós ajudamos o nosso próximo, a Bíblia nos mostra que quando nós fazemos o bem a um desses pequeninos, nós estamos fazendo para Deus. Então, querido, não se preocupe em se mostrar. Na verdade, nem pense em fazer isso, mas a cada dia busque ajudar o próximo sem precisar ser notado pelos outros, mas faça de fato a diferença na vida daquele que está recebendo o seu apoio, a sua ajuda. Lição de domingo, nós temos o destaque que cuidado pelos outros. Sabe, a oferta do holocausto, ela mostrava que tudo o que somos pertence a Deus. Enquanto a oferta de cereais, ela mostrava que tudo o que temos pertence a Deus. E um detalhe que esta oferta, ela era uma parte dela era queimada, mas a outra parte servia de alimento, especialmente ali para os levitas. Em outras palavras, através desta oferta, de uma entrega daquilo que as pessoas tinham. Elas auxiliavam, ajudavam as outras pessoas. Em Levítico nós vemos isso, o cuidado para com o próximo. Inclusive no capítulo 23 é destacado aqui o momento em que os agricultores, os proprietários das produções, eles deviam deixar parte da colheita ali para que o estrangeiro ou alguém necessitado que passasse pudesse recolher aquilo e se alimentar. Sabe, nós devemos cuidar dos outros. E esse cuidado deve fluir de um coração grato, grato por tudo o que Deus te dá. Se nós temos algo em mãos, nós temos o alimento, é porque Deus nos concedeu. E em gratidão a isso, nós oferecemos para aquele que não tem. Que a cada dia nós possamos cuidar dos outros com esse pensamento. Nós só ajudamos não porque somos melhores, mas porque Deus nos concedeu a dádiva, a bênção do alimento, e então o repartimos. Lição de segunda-feira: sal e cereais. Além das ofertas de cereais, o sal deveria ser incluso. É interessante que o sal ele tem um significado muito importante, principalmente para aquela época. O sal simbolizava a incorruptibilidade. O sal tinha a função de evitar com que um alimento se estragasse. O sal tinha a função de conservar o alimento. Assim, Cristo também nos chamou a sermos o sal da terra, com a finalidade de evitarmos que pessoas sejam destruídas pelo pecado, com a finalidade de transformar vidas. E Deus nos convida a sermos de fato este sal. Este sal que se mistura com as pessoas com interesse de salvá-las, de transformá-las com a mensagem da palavra de Deus. E através do cuidado para com o próximo, nós também estamos sendo sal. Porque estamos levando a mensagem não apenas de maneira verbal, mas de maneira prática. E através disso, transformando a vida das pessoas e levando a elas Cristo na prática. Que a cada dia possamos cuidar dos outros e, através deste cuidado, sermos o sal que transforma e dá sentido, sabor à vida das pessoas. Lição de terça-feira: o pão da vida. Quando Cristo, após a grande multiplicação dos pães, ele se identifica como o pão da vida, Cristo estava se identificando como aquela oferta de cereais que acontecia e era descrita ali no livro de Levítico. Ali, aquela oferta de um pão asmo, um pão sem fermento, apontava para o pão que viria do céu, para Cristo, que entregaria o seu corpo sem pecado para ser entregue por cada um de nós.
E o próprio Jesus, na noite da ceia, ele novamente identifica o seu corpo como um sacrifício, como pão, e apresenta ali o seu sangue como um vinho sem fermento, sem a mancha do pecado. Um sacrifício, uma entrega completa. Jesus, através disso, nos mostra que ele supre as nossas necessidades não apenas física, não apenas o alimento físico, mas ele supre a nossa necessidade total, espiritual, pois ele é o pão da vida que nos alimenta físico e espiritualmente. Que a cada dia nós possamos buscar a Cristo e sermos por ele alimentados, capacitados e fortalecidos para a batalha contra o mal. Que Deus lhe abençoe. Lição de quarta-feira, no nosso momento hipertexto, nós temos aqui a nossa rede semântica e a palavrinha é caridade. Eu faço uma ligação aqui com algo muito especial dessa semana, que é o sal, que vem sendo abordado nesta lição. Nós podemos aprender uma lição muito importante com o sal ao fazermos caridade. O sal, ele entra ali no alimento, mas ele não deve se destacar, ele não deve aparecer, porque uma vez que o sal se destaca, ele estraga a comida. Uma comida muito salgada, ela não presta. O sal ele precisa entrar no alimento e dar sentido, dar sabor àquele alimento. Todavia, também, se o sal for um sal inválido, ele vai entrar no alimento, mas ele não vai dar sabor, ele não vai temperar. Nós precisamos ser como sal. Nós precisamos ter sabor e dar sabor à vida das pessoas. Mas nós não podemos querer nos destacar, apresentar-nos diante dessa situação. Queremos usar aquela situação de caridade, de ajuda ao próximo, para exaltação do nosso eu. Nós precisamos, através da nossa ajuda, do nosso amor ao próximo, dar sentido à vida desta pessoa e fazer com que ela sinta a necessidade cada vez mais de Cristo e não de nós. Que ela sinta em nossas obras, não as obras nossas, mas a vontade de Cristo sendo realizado na vida desta pessoa. Que eu e você, a cada dia, sejamos verdadeiramente como o sal. Lição de quinta-feira, sem Bíblia, sem desjejum. A lição destaca aqui que algumas pessoas pegam esse contexto das ofertas de cereais para dizer que não era necessário o derramamento de sangue para a remissão dos pecados, que apenas essas ofertas caridosas aqui seria o suficiente, tentando, através disto, invalidar o sacrifício de Cristo. Todavia, as ofertas de cereais elas eram entregues juntamente com outros sacrifícios que exigiam o derramamento de sangue. Mas mesmo dentro do contexto dessas ofertas, nós vemos aqui que este pão que era entregue ali junto com as ofertas de cereais, ele apontava para Cristo, como nós já abordamos essa semana. Mas há um detalhe importante que precisamos lembrar. Nada que nós façamos como obra de caridade, como ajuda ao próximo, invalidará o sacrifício de Jesus. Muito pelo contrário, quando nós entendemos que Cristo morreu por nós, que Ele é o pão da vida que foi entregue por nós, por amar a cada um de nós entendemos esse amor e, em resposta a esse amor, nós queremos demonstrar amor para com o próximo através de obras de bondade. E não o contrário, nós não devemos fazer bondades para obter benefício de Deus, mas fazemos porque já obtemos o maior de todos os benefícios, que é a entrega de Cristo por nós. E a lição nos desafia a cada dia a não nos alimentarmos fisicamente enquanto não nos alimentarmos espiritualmente. Todos os dias, ao acordar, antes de se alimentar fisicamente, busque ler a palavra de Deus, se alimentar espiritualmente para ser fortalecido pelo pão da vida, que é Jesus Cristo. Lição de sexta-feira, a melhor dádiva. Qual a melhor dádiva para mim e para você? O amor. Mas esse amor não é um amor sentimental, meramente como ilustrado nos filmes de Hollywood, mas é o amor genuíno, que busca salvar a vida das pessoas. Como verdadeiro sal, busca tirar a contaminação do pecado das pessoas, levando a mensagem de salvação a elas. Aquele que ama não permitirá ver alguém perecendo no pecado e ficar de braços cruzados, mas buscará levar a mensagem de salvação a estes. Todavia, para obtermos o verdadeiro amor, precisamos estar em constante conexão com aquele que é a fonte do amor, Jesus Cristo. A cada dia precisamos buscá-lo. Sabe, nós precisamos amar como Jesus amou.
Apenas assim estaremos amando genuinamente, amando de verdade. Que a cada dia eu e você tenhamos essa grande dádiva, a dádiva do amor de Cristo. Que Deus lhe abençoe.